de Deus, você começa a ouvir Deus falar com você. Os irmãos podem sentar? Não tem cadeira. Eu não estou vendo aqui. Irmãos, você trouxe a sua Bíblia, eu já vou pedir que você já deixe aberta no livro de Marcos, capítulo 6, versículo de número 7. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo de número 7, nós vamos iniciar a leitura da palavra de Deus. Eu não poderia deixar de falar também que é um momento nostálgico para mim estar pregando. Toda vez que eu venho Suzano pregar, já faz um ano que eu vim aqui, desde a última vez. Para mim é um momento nostálgico porque eu relembro aqui todo um começo, onde a gente começou a levantar as paredes, começou a construir aqui. Mas enfim, hoje não é aniversário do templo, né? É aniversário do pastor. Então, eu quero trazer uma palavra dentro de um tema chamado... Na verdade, o tema já é o chamado, né? Então, eu quero pregar dentro desse tema, o chamado. A vida de um pastor é a vida de um chamado. A vida de um homem de Deus é a vida de quem tem um chamado realmente. Porque quem somente tem um chamado consegue resistir a coisas maiores do que ele. Aquele que tem um chamado resiste a coisas maiores do que a ele mesmo. Então, se você pode acompanhar comigo, no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 7, diz assim: E chamou assim os 12, e começou a enviá-los de dois em dois, e dava-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, senão apenas um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias, e que não vestissem duas túnicas. Dizia-lhes mais: aonde quer que entrardes numa casa, ficai nela, até sairdes daquele lugar. E se em algum lugar não vos receber, nem os homens vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Versículo 13. E expulsavam demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Pula lá para o versículo 30 agora. Reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Ao que lhes disse: vinde a vós à parte para um lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que vinham e iam, e não tinham tempo nem para comer. Retiraram-se, pois, no barco para um lugar deserto à parte. Pois, porém, os viram partir e os reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. Vejam, até aqui vocês vão compreender. Jesus, ele escolhe 12 discípulos. Dos 12 discípulos, Jesus envia de 2 em 2. De quantos? 2 em 2. Jesus envia de 2 em 2 os 12 discípulos, ou seja, saem 6 duplas. Estas 6 duplas, Jesus fala: olha, vocês vão, e lá vocês vão anunciar o Evangelho, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão curar os enfermos, mas vocês têm um chamado. Então não se preocupem, não levem 2 roupas, não levem dinheiro nos seus cintos, não levem 2 sandálias. A casa que receber vocês vão ficar. Vocês vão comer naquela casa, vocês vão passar ali a noite naquela casa, e ali a palavra vai ser bem-vinda. Porém, a casa que não receber o Evangelho, as pessoas daquela família que não receber a minha palavra, vocês vão sair de lá. E até o pó da sandália daquela cidade vocês vão sacudir, porque nem o pó da sandália, nem o pó, a terra é digna daquele Evangelho. E assim os homens foram, os discípulos foram, e saíram anunciando o Evangelho. A palavra diz que eles expulsavam muitos demônios, curavam muitos enfermos.
E eles chegaram até Jesus para contar a Jesus: mestre, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome anunciamos o Evangelho. E eles começam a contar tudo aquilo para Jesus. Jesus olha para eles e fala: vamos a um lugar mais deserto, porque aqui nós não podemos conversar. A Bíblia diz que eles não tinham tempo nem para comer, porque era muita gente que iam até eles. Mas as pessoas vendo, aliás, que eles saíram dali, as pessoas correram atrás deles e foram ao encontro deles. Veja, quando vocês viajam, vocês fazem uma viagem, vocês voltam para casa, querendo ou não, vocês voltam mais cansados, por mais que seja uma viagem de férias, não é verdade? Há um tempo atrás nós fomos no final de semana, viajamos, eu voltei mais cansado do que quando eu fui. Imagina quando você faz uma viagem missionária, quando você vai para um lugar, simplesmente para pregar a palavra, para expulsar demônios, para curar enfermos. Quando você volta para sua casa, você volta acarretado de tudo aquilo que aconteceu naquela viagem. Você volta ali cansado, que você quer descansar. Foi assim que os discípulos fizeram. Eles foram numa viagem missionária. E eles voltaram até Jesus, só querendo contar novidades. Mas Jesus fala: vem aqui vocês. Vamos aqui. Aí a multidão começa a vir atrás dos discípulos de Jesus. E a palavra vai dizer que Jesus, vendo aquela multidão, Jesus se compadeceu daquele povo, porque era muita gente. A quantidade contada pela Bíblia é de 5.000 homens, fora mulheres, crianças e pessoas de mais idade, porque a Bíblia na época, o censo bíblico, só contavam os homens, não contava as mulheres e as crianças. Então passava de 5.000 pessoas. Jesus, ele vendo aquilo, ele se compadece e ele começa então a anunciar, começa a pregar para aquelas pessoas, para aquelas mais de 5.000 pessoas. E os discípulos tinham acabado de voltar da viagem missionária. Veja, nós estamos dentro de um chamado. Os discípulos foram guiados, porque Jesus manda eles ir, e agora eles voltam, e Jesus começa a pregar o Evangelho. Chegando já, sendo tarde, já começando a escurecer, os discípulos chegam a Jesus e dizem assim: mestre, é melhor o Senhor mandar a multidão embora, porque está ficando tarde. São muitas pessoas e eles vão querer comer. Eles vão querer comer. Só que a vizinhança mais próxima daquele local ficava 8 quilômetros de distância. Não era próximo. Era 8 quilômetros de distância. Aí os discípulos chegam a Jesus, porque veja, você volta de uma viagem missionária, você expulsou demônios, você curou muitas pessoas aceitou o nome de Jesus, você volta até um pouco mais ousado, ao ponto que você chega e fala: Jesus, você tem que fazer isto. Então comece a entender um pouco do que é o chamado, do que quando você tem um chamado, muitas vezes vai chegar dias que você vai ter aquele senso um pouco mais crítico com as coisas, vai falar um pouco mais alto com as coisas, vai querer falar de um jeito até um pouco mais rude. Mas veja, você está dentro de um chamado. Jesus olha para os discípulos e fala assim: dai voz de comer a eles. Não foram vocês que voltaram da missão cheio de si, expulsaram demônios, curaram pessoas, pregaram o Evangelho? Então dai vocês agora de comer a multidão. O primeiro passo agora de um chamado forte é que você pode estar cansado, exausto, você pode até estar em um patamar alto, porque você fez muita coisa, você pode estar como for, mas você não chegou no seu ápice ainda. Sempre que você fez: eu expulsei demônios, eu curei, eu preguei o Evangelho, eu isso, eu aquilo, Jesus vai falar: peraí,
ainda tem mais para fazer. Espera aí, você não chegou no seu ápice, ainda tem muito mais coisa para acontecer com você. Jesus fala, olha, vocês fizeram tudo isso, agora vocês vão lá e alimentam a multidão. Aí eles olham para o outro, e agora? Como? São mais de 5.000 pessoas, como que nós vamos alimentar? Aí eles olham para Jesus e falam, mestre, como que nós vamos fazer isto? Aí Jesus olha para eles, vai agora até a multidão, e lá vocês vão ver o que o povo tem. Quando você está dentro de um chamado, quando o seu pastor, ele está dentro de um chamado, ele está cansado, ele está exausto, ele expulsou demônios, ele curou, ele está vivendo ali uma história, Jesus vai falar assim para ele, vai lá no meio do teu povo, vê o que o teu povo tem, e traz o que ele tem para mim agora. Traz o que está na mão do povo e traz para mim. Traz a necessidade da igreja diante de mim agora. Traz o que está com eles para mim. E os discípulos saíram então agora até o meio da multidão. E ali eles começaram a perguntar, quem tem pão? Quem tem peixe? Quem tem alguma coisa para alimentar a multidão? Veja, era tarde da noite. Quem tinha estava segurando o que tinha. Ninguém ia dividir o que tinha facilmente. Eram 5.000 pessoas, eram mais de 5.000 pessoas. Ninguém ia sair entregando o que eu tenho para o outro. Mas com muito sacrifício, eles conseguem arrecadar 5 pães e 2 peixes. Já começaram a identificar a mensagem? Eles arrecadam ali 5 pães e 2 peixes de uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Veja quanto é difícil, muitas vezes, a missão de quem tem um chamado. Você tem que construir uma igreja, você tem que fazer essa igreja acontecer, você tem que prestar conta dessa igreja, você não pode deixar as almas caírem de forma alguma. Mas você vai no meio da multidão, quando você volta com pouco. Você volta com 5 pães e 2 peixes apenas. Você apresenta e fala assim, não, o que eu tenho, as almas que eu tenho são isso. Eu tenho 12 almas, eu tenho 10 almas, eu tenho 15 almas. O dízimo que entra aqui é este. O que eu tenho é pouco, está aqui, Senhor. Eu fui até o povo que o Senhor me deu. E eu trouxe deste povo, é isto, o que eu tenho, Senhor, aqui, ó. É apenas poucos dizimistas, são poucos ofertantes. Senhor, a minha igreja é esta. Você volta e você apresenta para Jesus o que o pastor tem. Você tem um chamado, você tem que tirar leite da pedra, porque você está fazendo acontecer. Aí você pegou, você foi até a multidão e trouxe, está aqui, mestre. Da multidão, das pessoas, do povo que o Senhor tem me dado, eu fui lá e aqui tem 5 pães e 2 peixes. Aí veja, Jesus olha, tá bom. Agora você volta de novo lá para a multidão. Veja, os discípulos tinham acabado de voltar de viagem, uma viagem missionária, loucos para contar as novidades para Jesus. Mas o trabalho não aconteceu ainda, não acabou ainda. O seu ápice ainda não deu. Aí ele fala assim, volta lá na multidão e manda se assentar grupo de 50 e grupos de 100 pessoas. Aí os discípulos olham assim, mestre, este povo é um povo difícil. Eu fui no meio de 5.000, só voltei com 5 pães e 2 peixes. Jesus fala, mas volta lá. Quem tem um chamado, Jesus vai sempre estar falando para ele assim, olha, você nunca pode ficar longe do teu povo. Você nunca pode ficar distante das pessoas. Você nunca pode estar distante daquele povo. Volta lá no povo agora e organiza. Tem algo que vai acontecer. Organiza este povo, porque tem coisa acontecendo neste meio. Aí os discípulos vão lá e começam. E é difícil muitas vezes para quem tem um chamado, porque quando eles começam a aglomerar um grupo de 50, ficou ali alguém do lado que queria participar daquele grupo de 50. Mas os discípulos falaram, não, ou é 100 ou é 50, não pode ser 51, 52, não, ou é 50 ou é 100. Porque quem tem um chamado tem que seguir exatamente o que Jesus está falando para ele seguir.
Ele não pode ir fazer o que está na cabeça dele. Muitas vezes o seu pastor vai chegar e falar: você vai fazer isso agora, e você que estava aqui vai fazer isso aqui. E ele vai ter que dividir, porque ele sabe os grupos a qual você pertence. Tem gente que não se enquadra no grupo de 50, tem gente que se enquadra no grupo de 100, e assim ele está fazendo porque ele está diante do chamado de Jesus. Muitas vezes você não vai gostar: pois eu queria estar fazendo isto, mas você não pertence ao grupo de 50. Você pertence ao grupo de 100. Mas eu queria estar no grupo de 100. Mas você não pertence ao grupo de 100. Você pertence ao grupo de 50. E cabe agora ao pastor, cabe agora a quem tem o chamado, ir no meio e saber quem é para 50 e quem é para 100. E mesmo que no meio daquela multidão tinha alguém que: não, fiquei nesse grupo aqui, mas eu vou correr para lá porque lá estão meus amigos. O discípulo tinha que correr atrás da pessoa e falar: não, volta para cá. Você não pode ficar neste grupo, é aqui, é aqui. Aí eles organizam tudo agora. Está lá organizado. Aí Jesus pega o que os discípulos pegou do povo. Jesus pega ali e começa a levantar em suas mãos. E começa a dar graças ao Pai pelo aquilo que tem. Entenda que uma coisa é muito séria para quem tem um chamado. Entenda que uma coisa séria e muito séria para o seu pastor. Senhor, o que eu tenho, eu sou muito grato pelo que eu tenho. Senhor, eu sou muito grato pelos 5 pães e 2 peixes. Senhor, eu sou grato, Pai, porque foi 5 pães e 2 peixes que ergueu paredes que talvez uma multidão não fosse erguer. Senhor, eu sou muito grato, Pai, por cada coisinha que vai acontecendo, cada fio que foi ligado, cada tomada que você colocou ali e funcionou, a tomada deu certo. Coloquei aqui, deu certo a tomada. Liguei o primeiro botãozinho do interruptor, acendeu as luzes. Senhor, eu sou muito grato. São 5 pães e 2 peixes, parece pouco para muita gente, mas está na mão de Jesus. É fato que é simples para você chegar em casa, colocar o dedo no interruptor e acender tudo. Mas você parou para prestar atenção que quando o seu pastor chegou e acendeu o primeiro interruptor e acendeu tudo isso aqui, ele falou: Senhor, eu entreguei 5 pães e 2 peixes na sua mão. É isso que está acontecendo, Senhor. Eu tenho 5 pães, eu tenho 2 peixes. Para quem não entende, parece que você: mas só acender uma lâmpada e o pastor está feliz. Mas só chapiscou a parede e está feliz. Parece que está colocando porcelanato nas paredes. Colocou uma porta no banheiro e o pastor está feliz. Colocou um vaso lá, o pastor está feliz. Mas Senhor, eu te dou graças porque eu tenho 5 pães e 2 peixes. Senhor, eu te dou graças porque eu tenho 5 pães e 2 peixes. Eu tenho um chamado, Senhor, e nesse chamado eu te apresento o começo, que é 5 pães e 2 peixes. Não foi fácil para os discípulos voltar de uma viagem missionária querendo contar as novidades para Cristo. Não foi fácil para eles ter que ir no meio da multidão e voltar com pouco. Não foi fácil para eles terem que voltar na multidão novamente, organizar grupos de pessoas. Não foi fácil. Aí agora Jesus começa a pegar os 5 pães e 2 peixes, agradece, começa a orar. Quando Jesus desce ali e coloca no cesto, Jesus fala: agora divide para o povo. E quando o povo começa a sair, quando os discípulos começam a sair no meio da multidão, dividindo, a palavra vai dizer assim, que foram mais de 5.000 homens que comeram e ficaram satisfeitos. Glória a Deus. Eu não estou falando de pouco. Às vezes tem pessoas que vai comer um pão e está satisfeito. Tem que coma 2, fique satisfeito. Tem que coma 12 para ficar satisfeito. E a Bíblia diz que a multidão ficou satisfeita. Antes de eu fazer você glorificar mais forte ainda, eu vou te dizer uma coisa. Quando a Bíblia diz que os homens ficaram, que a multidão ficou satisfeita, a Bíblia está dizendo assim: só fica satisfeito quem é bem servido. Quando você vai comer em algum lugar e aquele garçom te dá
a extrema importância que você tem, te atende bem, serve você bem, já volta lá, coloca outro prato, serve você, e você olha assim, nossa, esse garçom é atencioso, esse garçom serve bem. Você tem vontade de voltar naquele restaurante, não pelo restaurante, mas pelo garçom. A Bíblia está dizendo assim, olha, este povo foram bem servido, este povo foi bem servido pelos seus discípulos. Você só volta em um lugar onde você é satisfeito. Você só está aqui porque você está sendo bem servido. Você só está neste lugar porque quem tem um chamado está servindo você com qualidade para que você retorne a este lugar. Você que está aqui começa a entender uma coisa, você só voltou aqui porque quando Jesus falou, pega isso aqui e entrega para o povo, Jesus está falando assim, olha, vai lá, pastor, entrega para o povo que eu te dei e deixa aquele povo satisfeito. Entrega na sua mão a cura, entrega na sua mão a libertação, entrega na sua boca uma palavra. Começa agora a anunciar para essas pessoas que aqueles 5 pães e 2 peixes têm uma multiplicação de uma importância tremenda. Você pode não estar vendo, mas aqui já tem piso. Você não está vendo, mas aqui já tem forro. Você não está vendo, mas aqui já tem entrada. Você não está vendo, mas aqui já tem muitas almas. Você está olhando para 5 pães e 2 peixes, mas olha 5 pães e 2 peixes que estão na mão de Jesus. Porque os discípulos falam, Senhor, que a multidão tenha 5 pães e 2 peixes. Jesus fala, isso que você está vendo, mas o que eu estou vendo é diferente. E se você começar a querer enxergar com a visão que Jesus tem sobre este lugar, você vai enxergar e falar, nossa, que banco bonito tem essa igreja. Nossa, que cor bonita tem essas paredes. Nossa, como este santuário está bonito. Porque quem tem um chamado já está enxergando que 5 pães e 2 peixes é multiplicado com grandeza. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí eles saem lá para entregar a multidão. Começa a entregar, eles ficaram satisfeitos. Quando eles voltam até Jesus, quando eles vão voltar até Jesus, sabe o que acontece? Jesus olha os discípulos, viagem missionária, né? Expulsaram demônios, oraram, pregaram o evangelho, foi gostoso, né? Foi cansativo, gente. Foi. Final de semana trabalhando na igreja, né? Você trabalhou de segunda a sexta, e sábado, domingo tem que estar lá, né? Senhor, é cansativo. Mas tá aqui, Senhor. Tem que acordar cedo no sábado para trabalhar, Eu vou acordar cedo no sábado, vou trabalhar. Mas já foi a semana toda, não, mas eu vou acordar cedo no sábado, Senhor. Aí Jesus olha os discípulos, foi puxado, né? Foi. Você teve que voltar na multidão quantas vezes? Quantas vezes vocês tiveram que voltar na multidão? Aí o discípulo, quantas vezes? Quantas vezes seu pastor teve que ir na sua casa, teve que falar com você, teve que tirar o tempo dele para entregar um pouco para você a mais? Quantas vezes? Aí Jesus fala assim, olha, vocês têm um chamado. Quando eles voltam até Jesus agora, tinha 12 cestos cheios de pães. Acho que você ainda não entendeu. Existia. Quantos discípulos saíram ali para a viagem missionária? Quantos discípulos? Repita comigo, 12. 12 discípulos. Quantos cestos cheios de pães tinham? 12 cestos cheios de pães. Jesus está falando para eles assim, para quem tem o chamado, vou te dizer uma coisa importante. Você viaja, você prega, você anuncia o evangelho, você faz o povo ficar satisfeito, mas quando você volta a mim, o que eu tenho é muito mais do que você entregou. Quando você volta até mim, você entregou e o povo ficou satisfeito. Eu estou te dando uma quantidade que vai ser para você, para a sua casa e para quem mais você quiser entregar. Um cesto cheio de pão era mais do que um discípulo poderia comer. Foi 12 cestos, um para cada discípulo. Quem tem chamado de Deus, toda vez que entrega, ele recebe mais e mais e mais
ainda do que Ele pode ter. Quando você faz pela obra, quando você entrega pela obra de Deus, Jesus fala, você fez, agora está aqui o seu cesto cheio. Porque o que eu te entrego é mais do que o que você espera. Eu te presenteio com crianças que vão crescer e vão anunciar o Evangelho. Eu te presenteio com homens e mulheres adultas que vão vestir capas e vão pregar junto com você. Eu te dou uma família abençoada que gera com saúde. Eu te dou emprego, eu te dou finanças, eu te dou tudo que você precisa. Porque quando eu precisei de você, você foi até a multidão. Quem tem um chamado é desse jeito. Sempre que ele entrega, ele sempre vai ter mais consigo. Amém? Quero que você fique de pé neste momento, se assim você puder. Hoje nós estamos comemorando o aniversário, a vida na verdade, né, do pastor. O aniversário já foi. Mas nós estamos comemorando aqui a vida de um homem de Deus. É muito importante você ter um pastor com você. É muito importante isso. Quem tem um pastor na sua vida tem ali sempre alguém à sua frente. Quem tem um pastor sempre vai ter alguém à frente. Toda vez que você chegar e falar, esse problema é complicado, eu vou contar ao pastor. Ele está à sua frente. Ele vai saber guiar você, falar, não faz isso. Não vai nesse caminho, vai naquele. Não é desse jeito, é daquele jeito. Ele vai estar sempre à sua frente. Quem tem um pastor tem uma vida a mais. Então, eu quero que vocês recebam aquele que tem um chamado no meio de vocês. Aquele que sempre que precisa vai até Jesus, vai para a multidão, volta para Jesus, vai para a multidão. E sempre que ele chega em sua casa, Jesus preparou um cesto cheio para ele. Amém? Receba o ungido de Deus, o pastor Wilson, com forte salve de palmas para ele. Graças a Deus. Amém? Irmãos, eu vou ser bem breve, que eu vou fazer uma oração junto com a igreja. Eu quero aqui só agradecer a todos os irmãos, cada envolvido, cada irmão que se esforçou para estar aqui hoje, né? Porque não é fácil, assim como foi pregado, mas é prazeroso. Fazer a obra de Deus é prazeroso. Nós vivemos tempos onde as pessoas têm desviado do caminho de Deus e nós temos indo ao encontro da presença de Deus. Tivemos cultos aqui, irmãos. Eu lembro do primeiro culto que nós fizemos aqui, uma campanha. Nós fizemos um culto aqui sem telhado. Foi o primeiro culto sem telhado que nós fizemos aqui. Eu venho aqui com alguns irmãos que... Tem irmãos que, se eu chamar para ir para a guerra, esses irmãos, eles vão comigo. Eu falei, irmãos, vamos colocar aqui... A gente comprou um plástico, esticamos aqui. Fizemos culto e viemos fazer o culto. No dia do culto veio a chuva e deixou uma barriga desse tamanho assim no plástico, cheio d'água. Nós fizemos culto. Depois, com o tempo, nós continuamos fazendo os cultos aqui sem água. Acabavam os cultos. Aí a irmã falava, pastor, tchau, tchau. E ia embora. O que aconteceu? Aquele irmão aqui no banheiro. Não tem água, vai no banheiro. Estava sem banheiro. Eu falei, irmãos, a gente precisa iluminar um pouquinho, né? A gente comprou aqui algumas luzes de emergência, nós espalhamos na igreja. Cada irmão ficou responsável por algumas luzes. Né? E alguns irmãos com 5, com 2. E nós espalhamos aqui na igreja essas luzes de emergência e fizemos cultos. E hoje é o primeiro culto que nós fazemos com o microfone. Primeiro culto. O microfone não queria nem pegar, porque ele estava acostumado a funcionar na igreja. Primeiro culto com microfone, com luzes. E isso tudo é para a honra do Senhor Jesus. Não existe honra para mim, não existe glória para mim, mas sempre para o nosso Deus. Eu quero sempre agradecer a cada irmão que tem se esforçado junto comigo. Cada evangelista, cada diácono, diaconisa, né, são servos de Deus grandiosos. E eu fico feliz por cada um de vocês. Né? Eu não queria chorar, mas são lágrimas de alegria. Deus levantou pessoas maravilhosas.
Deus levantou aqui meu pai, que está à frente com o pedreiro aqui, ajudando a gente. Recentemente levantou aqui o Everton, né, para ajudar a gente aqui nas luzes. E Deus vai levantar mais pessoas ainda, pessoas poderosas. Tem pessoas aqui que ajudou a gente, irmãos, com essas luzes aqui, que talvez sem essa ajuda, esse culto não estaria acontecendo. Pessoas que me ligaram, pastor, o que você precisar, pode contar comigo. Eu fico feliz demais com essas pessoas. Amém? Eu quero fazer aqui uma oração junto com vocês. Eu quero pegar a minha capa aqui, que eu ganhei de presente. E vou confessar aos irmãos que essa capa era um sonho que eu tinha. Já são, desde o ano passado, no meu último culto aqui de aniversário com os irmãos, eu falei para minha esposa, meu sonho era ganhar uma capa de presente, mas de surpresa, não queria saber. Esse é o meu sonho. Eu falava para ela assim, próximo aniversário, se a igreja quiser me dar de surpresa, eu aceito uma capa. E todo culto de aniversário, se vocês quiserem me dar uma capa, eu vou aceitar, porque vai ser um sonho, vai se realizar a minha vida. Eu quero pedir aqui para o sacerdote Nilson, meu irmão, que tem uma unção acima da minha, para ele apresentar essa capa. Eu quero orar a Deus junto com os irmãos com essa capa nova. Glória a Deus. A igreja, levanta suas mãos para a gente poder apresentar em oração, para a gente poder consagrar essa capa. Glória a Deus. Levantar as mãos dos céus e pedir a Deus que Deus dê consagração a essa capa, unção, para que muitos anos pela frente nós possamos fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Altíssimo Deus e Pai, eu peço diante de Ti, Senhor. Deus, que haja, Senhor Deus, a consagração nesta casa. Senhor, com o passar dos tempos, com o passar dos dias e dos cultos, Senhor, o suor há de consagrar esta capa. A libertação de pessoas há de consagrar esta capa. Senhor, a cura há de consagrar esta capa. Hoje, Senhor, eu apresento diante de Ti, não são tecidos, botões ou linhas, ó Pai, mas são armaduras feitas para guerrear, para um homem, Senhor, que vai à frente de um povo, lutando e batalhando, Senhor, por uma obra justa e perfeita nesta terra, em nome de Jesus. Senhor, dai a força, Pai, agora para carregar a sua cruz, em nome de Jesus. Senhor, esteja agora a consagração, Pai, sobre as suas mãos para curar e libertar. Esteja, Senhor Deus, agora a consagração sobre os seus pés, para onde andar, que sejam caminhos luminosos. E diante de Ti, Senhor, eu apresento agora esta capa do Teu servo, que seja usado, ó Pai, para a cura e a libertação, como sinais dados aos pastores, pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu peço os irmãos que se preparam a gente louvar a Deus. Nós iremos entrar em oração para que Deus ele continue abençoando essa igreja. Eu costumo orar toda vez que nós fazemos oração de agradecimento a Deus. Eu costumo orar agradecendo a Deus ainda pelo aquilo que ainda não temos, mas Deus já está providenciando. Aleluia. E o que Deus está providenciando para a gente nessa noite são vitórias poderosas. Então vamos louvar a Deus, preparar nosso coração, porque Ele sim é dono de toda a honra e de toda a glória. Glória a Deus. Glória a
Deus. Feche seus olhos onde você está. Glória a Deus, Existe um Deus querido, poderoso. Espírito aleluia. Santo. Glória a Deus. Espírito